Estamos em mais um programa Na Guerra, no episódio 12º do Contos de um Ex-Satanista. Você não pode perder essa série toda, tem uma playlist aqui no canal do YouTube, você pode clicar e assistir desde a estreia até o episódio de hoje, 12º. Lembrando que se você é membro do canal, membro pagante do canal, acho que é R$7 ou R$14, você pode assistir, sempre que nós gravarmos um pacote de vídeos, você assiste antecipado, tá? Então, esse episódio de hoje, o pessoal que já é membro já assistiu semana passada. Foi gravado semana passada, tá? Você já está assistindo hoje, ok? Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, ative o sininho e mande para seus amigos para que eles possam assistir também. O episódio de hoje, ele tá ligado ao episódio da semana passada, tá? O episódio 11, hoje é o 12. Então, se você não assistiu o 11, volta e assiste primeiro para você entender do que nós estamos falando, ok? Sempre lembrando que nós estamos gravando essa série em comemoração aos 15 anos do livro Bruxaria. Oh, nada a ver, 15 anos não. Tem 22 anos que foi escrito, com essa capa aqui, com esse formato, e depois, há 10 anos, em 2015, eu reescrevi o livro Bruxaria com esse novo formato, então é uma homenagem a 10 anos dessa nova edição. Se você comprar esse livro na minha loja, carloribas.com, deixa eu botar aqui, tem minha loja lá, tem que botar agora o livro Médicos aqui, hein? carloribas.com/loja, se você comprar o livro Bruxaria, você recebe em casa autografado e com o selo comemorativo da edição de 10 anos, com o QR Code dessa playlist Contos de um Ex-Satanista, ok? Nós estamos seguindo esta sequência. Também, o livro Médicos, ele já está registrado e já foi aberto a pré-venda do livro Médicos. Cadê o livro Médicos? Propaganda. Quero imagens. Olha ele aqui, ó. Livro Médicos já está com o e-book liberado para compra, você pode comprar no meu site, o link está na descrição do vídeo, e o livro impresso, igual o Bruxaria, o Médicos é a sequência desse aqui, ó. Revelação é o primeiro, Sinais é o segundo e Filtração é o terceiro. E aí vai vir o Médicos. O Médicos é um livro um pouco mais gordinho, tá? Esses aqui tem uma média de 140 páginas, 150, o Médicos tem 240. 140 páginas tem o Revelação, os Sinais tem 140, uma média de 140, o Médicos tem 240, tem 100 páginas a mais, a história é bem densa, é a sequência desses aqui. Se você já leu esses três, você não pode ficar sem ler esse aqui. Dá para você comprar ainda na pré-venda, tá? E você vai receber em casa a partir do dia 22 de maio, vamos começar os envios, né? 22 de maio a equipe começa a enviar. São mais de 100 livros vendidos na pré-venda. E aí você recebe dentro daquele prazo de 14 dias que o correio dá, tá bom? Mas você vai receber autografado e com um selo na capa bonito, dizendo que é um livro especial da pré-venda, tá bom? Vamos lá então. Então, não se esqueçam de levar para casa o livro Médicos, tá bom? Contos de um Ex-Satanista, hoje, episódio 12, os graus 4, 5 e 6 da tradição. Bom, depois que passa do terceiro grau, que é o grau da intuição, o iniciado ele faz um ritual para a entrada no quarto grau, tá? E o quarto grau é o grau do ar, o terceiro grau é o grau da água, cujo Leviatã é quem comanda. O quarto grau é o grau do ar, cujo Belial é quem comanda. Belial, ele é considerado o demônio mais bonito do inferno. Quando os demônios perderam as aparências angelicais, cada um buscou uma aparência em coisas da natureza. Belial se inspirou na sua aparência com a criação do homem. Então, quando às vezes que ele se aparenta para alguém, que ele se aparece, né, que ele se aparece estranho, né, se mostra para alguém, ele se mostra como um príncipe, alguém bonito, enfim. Tá? O grau 4 é o grau da comunicação. É ali que linka do terceiro grau a aprendizagem da leitura de pensamento, é no grau 4 que os exercícios de leitura do pensamento são mais efetivos e mais definidos, tá? Como é que foi no começo? O Luiz, ele fazia
Ele pegava um papel, tá? Vou pegar aqui a capa do livro Médicos. Pegava um papel e ele escrevia aqui no papel uma letra, por exemplo. E ele ficava do outro lado do quarto. E ele ficava com aquela letra na mão assim, e ele ficava pensando naquela letra. E ele falava para eu me concentrar na frequência que o cérebro dele emitia, pensando naquela letra. Não é? Aí eu falava lá, a letra que fosse, não importa. Aí errava muitas vezes. Aí ele dizia, se concentra, fala pro seu mensageiro vir aqui ver o que está escrito no papel. Fala pro seu mensageiro observar o mundo espiritual ao redor dele. Porque toda palavra que você fala, todo pensamento que você gera, no mundo espiritual ele gera uma frequência, uma energia. E os demônios, alguns deles, os mensageiros principalmente, eles têm o poder de fazer essa leitura dessa energia, dessa frequência. E com o tempo eu ia acertando. Letra, número. Daqui a pouco ele mudava. E são semanas, meses de treinamento. Mudava. É lento, gradual, né? Ele mudava para uma data. Ele mudava para um desenho. E quando ia acertando, ia tendo um nível de acerto. Ele mudava para uma palavra. Até ele conseguir me enviar para mim uma frase inteira. Então a leitura do pensamento começava a ficar mais automática. Com o passar do tempo, quando eu já estava conseguindo ler frases inteiras, e aí eu faço de novo aquele reforço, só lê pensamentos, bruxos, feiticeiros, só leem pensamentos de quem está oprimido por um demônio. O crente tem a mente dele cativa no Senhor, guardada, protegida pelo Senhor. Tá bom? Então o satanista, o feiticeiro não lê pensamento de crente. Mas do ímpio ele lê. E aí, quando eu começava a ler frases inteiras do pensamento, aí eu começava a treinar frases aleatórias. Tá? Então, por exemplo, estava em reunião de família, ficava olhando para um parente, para um amigo, para alguém, e ficava tentando entender a frequência do pensamento dele. E aí falava para o demônio, no caso o mensageiro que eu tinha, o Stinotus, falava, vai lá e tenta captar a frequência daquele pensamento. E aí o Stinotus captava e me dizia, olha, ele está pensando tal coisa. Aí eu testava, eu chegava na pessoa e falava, vamos supor, o cara está pensando lá no jogo de futebol. Aí eu chegava e encostava no ombro e falava assim, tá pensando no jogo de futebol, né? Aí o cara dizia, como é que você sabe? Eu sempre sei. Sabe, eu já me fortalecia nisso. Como o grau 4, que é o grau do ar, é o grau de Belial, é o grau da comunicação, isso já me fazia fortalecer minha comunicação. Primeiro porque eu era tímido, eu era um menininho pobre, né? Feio. Então, assim, eu era muito tímido, retraído. Então isso me fortalecia, porque eu tinha coisas que os outros não tinham. A partir do momento que eu tinha algo para mostrar, para entregar que os outros não tinham, eu era importante, eu tinha valor. Porque socialmente ali eu não tinha valor. Então, essa coisa do ler o pensamento me fazia me comunicar melhor. E uma das coisas que esse grau 4 fazem é a persuasão, a sedução. A pessoa se colocar numa situação com domínio sobre aquela situação, usando aqueles 3 passos que o demônio usa para persuadir as pessoas, que é o elogio, a emoção ou a comoção. O elogio, a comoção e a ameaça. Tá? Então, primeiro o demônio tenta te persuadir com uma proposta, com um elogio, com uma troca ali, uma coisinha. Você não quis. Ele tenta te persuadir com a comoção, faz você sentir pena dele. Você não quis, ele tenta te persuadir com ameaça. E a gente aprendia isso, a lidar com as pessoas assim. Primeiro você elogia, você tenta oferecer algo, a pessoa não quer, aí você, mas daí eu vou ficar mal. Você tenta comover a pessoa, daí ela não quer, daí você pequenas chantagenzinhas, ameaça. Esses 3 passos. Tudo isso é aprendido no grau 4, que é o grau comandado por Belial, que é o grau do ar. E também a levitação. E a levitação é um negócio que é o mais importante no grau 4, porque mexe com a energia teúrgica. O que acontece? Dentro da magia, se acredita que a Terra, o globo terrestre, tem linhas, os leis,
de energia teúrgica, energia da Terra. Então essas energias, elas fluem naturalmente sobre a Terra, sobre o planeta, e elas direcionam os mágicos, né? Os magos, os bruxos, os feiticeiros. Tem gente que usa essas energias para encontrar onde é que tem veio de água, lençol de água, pega aqueles galhos de pessegueiro lá e vão andando assim, vai entortando. Tem gente que usa essas energias para encontrar pessoas perdidas, várias coisas. Os feiticeiros, os magos, os bruxos, os satanistas, eles usam essas energias, essas linhas energéticas para várias coisas, para muitas coisas. Para se direcionar até o local de antigos altares. Onde é que os povos antigos sacrificavam aos deuses? Eles seguem as linhas energéticas para chegar no meio da mata, na montanha, no deserto, até esses locais. E também para inverter polo magnético e fazer a levitação. Então, como a Terra tem energia, os demônios, eles alteram, porque toda palavra liberada no mundo espiritual vira uma forma, tá? É uma palavra forma. Essa forma ela é carregada de um poder. Por isso que a gente não pode falar besteira, falar coisa por brincadeira, porque a palavra entrou no mundo espiritual, é uma forma, tá bom? Eu falei por brincadeira, tome cuidado, tá? Se você falou por brincadeira, se arrependa na hora, peça perdão a Deus e procure não falar mais. Tem gente que fala besteira, fala coisa, vou ficar doente para ver se vocês me valorizam. Se eu ficar de cama aí 30 dias, quero ver como é que essa casa vai ficar. E não adianta, né? A casa acaba, a pessoa acaba ficando doente mesmo porque liberou uma palavra no mundo físico, né? Bom, vamos lá. Quando o bruxo ou o feiticeiro, enfim, o satanista quer levitar alguma coisa ou a si mesmo, tá? E não é levitar assim voando, às vezes é 10 centímetros, 5 centímetros. Às vezes é 1 centímetro ou meio centímetro só para um objeto escorrer pela mesa ou pelo chão. Fazer uma cadeira sair de um canto e para o outro, ele vai levitar 1 milímetro ali no chão, só para dar aquela bolsa de magnética embaixo do objeto que faz ele andar, tá bom? É um bolsão magnético, né? Faz ele andar. Quando usa-se essas energias teúrgicas, que tem potencial eletrostático, né? Positivo ou negativo, e aí os demônios fazem com que o objeto a ser levitado tenha a mesma energia. Então vamos dar um exemplo. Vamos imaginar que aqui no microfone é o chão e ele é potencialmente negativo, tem mais elétrons. E aí o livro, ele é potencialmente positivo, tem mais prótons. O que eles fazem? Eles invertem o campo magnético do livro para ficar com elétrons também. Aí negativo com negativo não se atrai, é igual um ímã que você coloca o ímã nos mesmos polos e eles se repelem. Quando há não sei como é que é a palavra, meu Deus. Quando há essa repelir, meu Deus, repelência não deve ser, né? Enfim, quando eles se repelem, a tendência é eles não ficarem próximos. E aí isso dá o efeito da levitação ou da telecinese, o movimento de objetos livres no espaço. A caneta que rolou em cima da mesa sozinha, com o poder da mente, entendeu? Foi isso que aconteceu. Houve uma inversão de campo magnético e o objeto se moveu. Os demônios, eles usam leis da física para fazer as coisas acontecerem nesse planeta, tá? Na Terra. Lá no campo espiritual, aí é lei deles, né? Porque eles são seres espirituais. Mas na Terra eles precisam fazer leis da física acontecerem. Então, é no 4º grau que tudo isso começa a ser manipulado, ok? Aí depois de um tempo, também o tempo é determinado pelo mestre, não é um tempo de um ano mágico, que seria 28 meses, 13 meses, 28 dias mais um dia, não é. E aí faz um ritual que vai para o 5º grau, que é o grau da Terra, que é o grau comandado pelo príncipe do inferno chamado Lúcifer. Se você tem dúvida, mas Lúcifer e Satanás não são o mesmo, eu tenho vários vídeos explicando isso aqui no canal, não vou ficar me atendo a essas explicações aqui na série, procura que você vai encontrar. 5º grau, então é o grau de Lúcifer, que é o grau da transmutação. Esse 5º grau foi o grau que mais me pegou, porque é o grau que a gente aprende alquimia. Então assim, é um grau de magia científica, foi o que eu mais me apeguei, o que eu mais estudei, o que eu mais gostei, porque tinham elementos científicos, sabe? Você pegar elementos químicos
para abrir portais espirituais. Você imagina que loucura que é você pegar bório com sulfato de manganês, sei lá o que, e você fazer elementos químicos, fórmulas químicas para abrir ambientes espirituais. Era realmente uma loucura, tá? E na minha idade, né, jovem, adolescente, aquilo era demais. Então, eu sempre gostei de química, então foi muito, para mim foi a fase da minha formação dentro da tradição, foi o grau o quinto, assim, que eu mais me identifiquei. Porque você aprende alquimia, né, que é a magia científica, que é Hermes Trismegisto, é o deus dessa magia. Você aprende a usar elementos naturais como formação, a pegar as pedras. Por exemplo, tinha um cristal de rocha transparente, você bota ele no fogo para ele ficar roxo, né, ou azulado, assim, dependendo do fogo. E aí pegava esses cristais e manipulava eles espiritualmente em formas. Então, por exemplo, se pegasse 3 cristais de cores específicas, um amarelo, um azul e um roxo, colocasse eles numa forma específica, no canto de uma janela, que pegava o sol do final do dia e refletia em tal lugar, você abria uma espécie de portal. Se você pegasse areia branca, um pouco de serragem de uma planta específica, raspas da casca de uma planta específica, e 2, 3 cristais diferentes, específicos, um ônix, um cristal e bababá, e colocasse em tal lugar, você abria uma barreira, você criava uma barreira de proteção, que a pessoa que era da magia não podia passar por ela. Então você começava a aprender nesse grau quinto a manipulação de elementos naturais dentro da magia, tá? Que, imagina, para o iniciado é um negócio fora do comum. E aí você começa a aprender a alterar a ordem natural das coisas, tá? A forma das coisas. Foi nesse grau que eu aprendi a pegar cabelo das meninas e fazer virar fio de cobre, fio de metal. Era a mágica que eu fazia, né? Me dá um fio de cabelo, posso pegar? Puxava, aí ficava fazendo assim na mão. E falava, dá sua mão aí. Quando ela botava a mão, aquele cabelo tinha virado um fio metálico, de cobre. Porque é a transmutação. É o grau da transmutação. Muda a cor do olho, a pessoa que tinha olho escuro, o olho fica bem claro, depois volta a ficar escuro. Ou fica bem verde, ou bem vermelho, ou bem azul. Depois, esse tipo de coisa era aprendido no grau da transmutação. Face, o rosto mudar, estilo. A pessoa estava olhando para você, mas estava vendo outra pessoa. Claro, tudo isso com auxílio de demônios, tá? Então é nesse grau que o bruxo, lá na tradição, aprendia, tá? E daí tinha um lance interessante, né? Do ponto de vista de análise, que é a manipulação espiritual. Como no grau 4 você aprendia persuasão, você criava um círculo de pessoas ao seu redor, amigos, tal, que são falsos amigos para você. Você se faz de amigo deles, mas você quer algo deles. E você criava um círculo e colocava eles dentro do seu círculo mágico. E quando você, já no grau 5, quando você precisava de uma cura, por exemplo, você pegava a energia pranada, a energia daquela pessoa que você já tinha trazido para o seu círculo mágico, e você pegava a cura para você, para si, porque no satanismo tudo é troca. Então você deixava com aquela pessoa a dor que você estava sentindo, a doença ou o mal-estar que você estava passando, e pegava da parte daquela pessoa a cura para aquilo. Então vamos lá, estava com dor de cabeça, você deixava a dor de cabeça na pessoa e ficava sem dor de cabeça. Então você usava dos elementos que você estava aprendendo dentro da magia para manipulação espiritual. Tudo isso o demônio vai cada vez mais atraindo a pessoa. Por que nesses primeiros graus aprendia coisa tão gigante, levitação, mudar a cor de coisa? Porque daí o iniciado não abandona mais. Ele começa a ver tanto resultado, tanto lucro nisso, e fica tão impressionado que ele não abandona nunca mais. Ele fala, não vou sair disso aqui não, tá louco? Olha o que eu tô aprendendo. E aí, depois de um tempo, faz o grau, faz o ritual pro 6º grau, que é o grau do fogo, que é o grau de Satanás. Tá? Então já foi Leviatã, Belial, Lúcifer e Satanás. Fecha os 4 príncipes do inferno e os 4 elementos naturais. Então é chamado de grau de poder. O iniciado, ele já não é mais chamado de iniciado. No 6º grau ele é chamado de feiticeiro. Porque ele já tem poder de fazer feitiços. E o que são os feitiços? São encantamentos lançados
sobre uma pessoa. É diferente da pessoa fazer um ritual com elementos para ele poder energizar um lugar, para ele poder abrir um portal, para ele poder se proteger, para ele poder se energizar. É diferente, tá? O feitiço, ele faz algo lançado contra alguém. Então ele já é alguém que manipula a magia e já consegue enviar a magia contra alguém. Então ele começa a fazer esses pequenos feitiços, aí vai dominando os 4 elementos, fogo, água, terra e ar, e vai dominando o poder que esses demônios de cada um desses elementos têm e começa a atuar, tá? Na tradição tem gente de 6º grau que atua financeiramente, abre centros, abre casas espirituais de atendimento e ganha dinheiro fazendo feitiço contra as pessoas. Nesse grau, eu comecei a me tornar uma pessoa assim, terrível. É nesse grau que eu comecei a não dar mais atenção para minha família, para minha mãe. Para mim só tinha o meu mestre e o meu mensageiro na minha vida. Era só isso que tinha na minha frente. Não tinha mais ninguém. Eu já tinha uma tendência natural à arrogância, mas ali foi o grau que eu me afundei de vez nisso. Eu só via isso pela frente. Até chegar no 7º grau, que é o grau da iniciação para se tornar um mestre de alta magia, que foi o grau que eu cheguei e me converti, tá? E aí o 7º grau eu vou contar então no próximo episódio, no episódio 13, tá bom? Para você que está acompanhando a série Contos de um Ex-Satanista, beleza? Bom, vamos lá. Espero que você tenha gostado desse episódio. Se você gostou, deixa o like e comente aqui. O seu comentário é muito importante para a gente saber o que está passando aí na sua cabeça. Lembrando também que os membros do canal, membros pagantes do canal, eles têm os episódios sempre antecipados, tá bom? Eles recebem esses episódios antecipados. Entre no meu site, carloribas.com, dá uma olhadinha lá, tem o livro Bruxaria para você comprar. Você comprando o livro Bruxaria nessa fase que nós estamos gravando o Contos de um Ex-Satanista, você recebe ele autografado e com o selo. Se você está assistindo isso lá no futuro, você provavelmente não tem mais esse envio do livro Bruxaria com assinatura e com o selo, porque só enquanto nós estamos gravando os episódios que nós estamos com essa promoção, tá bom? E se você quiser fazer mentoria em inteligência espiritual, faça comigo. Você pode fazer mentoria particular, tá? Eu atendo pessoas como neurocientista comportamental, sou especialista, pós-graduado em neurociência e comportamento pela PUC, e sou teólogo e sou libertador. Então, eu atendo pessoas como mentor de vidas, de pessoas que precisam entender o que está acontecendo na sua vida financeira, profissional, familiar, espiritual. Você pode marcar uma mentoria particular comigo. Aqui em Chapecó, eu tenho uma sala na clínica de saúde mental que a minha esposa abriu, nós abrimos, né? E pode ser presencial ou você pode ser atendido por videochamada de qualquer lugar do Brasil. Então, mande uma mensagem do WhatsApp para a minha assessoria e pergunte como e quanto custa. Também você pode participar do meu grupo VIP no WhatsApp. Aí esse grupo VIP é baratinho, uma taxa mensal que você paga e é um outro número que você tem que chamar. É esse número aqui, o 6903, tá? E você pode fazer parte do grupo VIP de WhatsApp. É legal porque a gente tem contato semanal, semanal não, né? Diário pelo WhatsApp. Todo dia a gente conversa ali no grupo VIP. E uma vez por mês a gente fala em videochamada com todos, uma videoconferência sobre vários assuntos de batalha espiritual. É bem legal. Se você quer um acompanhamento, esse grupo é bem legal mesmo. Tá bom? Bom, espero que tenha sido uma bênção para você esse episódio. Fique com Deus e eu te vejo nos próximos programas. Tem segunda-feira, Carlos Ribas responde às 21 horas e quarta-feira, 21 horas também, Projeto Chapecó, Estudos Bíblicos Inteligentes. E toda sexta-feira, Na Guerra, com a série Contos de um Ex-Satanista. Fique com Deus e até lá. Tchau, tchau.